Olá, eu espero encontrá-los todos bem, todos tranquilos. Ah, Essa videoaula é para o nosso estudo bíblico, estudo panorâmico da Bíblia. Nós estudamos aí já há algum tempo, livro por livro, desde o Gênesis, e chegamos no Apocalipse, né? Apocalipse já foram 9 aulas, serão 16 ou 17 ao todo. Hoje é a nossa 10ª aula, tá? Não sei se você está acompanhando. Se você perdeu alguma aula anterior dessas 9, eu sugiro que você assista a primeira aula, especialmente a primeira aula. Por que eu digo isso? Porque na primeira aula você já vai compreender a forma de interpretação que eu estou adotando, que eu adoto para compreender teologicamente, bíblico e teologicamente o livro do Apocalipse, tá bom? Tem pelo menos 4 formas da gente conseguir abordar e compreender o Apocalipse, e eu opto por uma delas, tá certo? Muito bem. Vamos então à nossa 10ª aula, passando aí da metade, né? Bom, o quadro que eu extraí de um dos livros que eu utilizo, ao final do estudo eu vou apresentar alguns livros que eu utilizo aqui, uns 2 ou 3. Nós já estudamos a introdução, né, no primeiro bloco, que é o capítulo 1, tem como título A Porta. Nós pulamos os capítulos 2 e 3, que fala da situação das comunidades lá do primeiro século, que são as 7 cartas às 7 igrejas, que seriam o segundo bloco. Por que nós pulamos? Porque são textos muito mais conhecidos, mais pregados, menos difíceis de compreensão, e nós estudaremos ao final desse estudo, né, provavelmente, as 7 cartas às 7 igrejas, tá bem? E aí nós fomos direto para as visões apocalípticas, né, do capítulo 4 ao 22. Ainda estamos no terceiro bloco aqui, ó, terceiro bloco que vai do capítulo 4 ao capítulo 11. Interessante é que nós estamos seguindo, comentando os textos bíblicos, né, verso a verso, visão por visão, para tentar compreender juntos aí o que é que essas visões significaram e significam, né? Primeiro significaram aos leitores iniciais, as comunidades do primeiro século, comunidades cristãs, e significam para nós hoje. Olha lá, o bloco é do 4 ao 11. Hoje nós estudaremos já o capítulo 11, olha só, do verso 1 ao verso 19. Então esse bloco aí está chegando ao seu final e a gente vai passar para um próximo bloco nos estudos mais adiante. O capítulo 11, de 1 a 19, trata das duas testemunhas e o fim dos tempos, tá? E o fim dos tempos. Muito bem. Vamos então comentar verso a verso. Eu vou colocar aqui um pouco ao lado para não atrapalhar aqui os escritos, tá bem? Versos 1 e 2. A ordem de medir o templo. Deus protege as comunidades. Então tem uma ordem aí para se medir o templo e um indicativo de que Deus protege as comunidades, certo? Bom, a ação de medir é uma ação de defesa e de proteção, a gente precisa lembrar disso. É claro que ela é simbólica, né? Na época que João escreveu o Apocalipse, já tinha passado aí mais 25 anos que o templo tinha sido destruído. Então, o templo de Jerusalém no ano 70 foi destruído, né? 70 da era cristã já, primeiro século, tá certo? E agora, o templo são as comunidades, né? Não é aquele templo de Jerusalém específico, são as comunidades que estão sendo pisadas pelo Império. Da mesma forma que lá no ano 70 aconteceu a destruição do templo em Jerusalém, agora, passou 25 anos aí, lá pelo ano 94, 95, 96, não tem uma data muito precisa, as comunidades iniciais, aquelas igrejas que João até escreve as cartas, elas estão sofrendo aí com o Império Romano, tá bem? Muito bom. Conforme Jeremias 31:40, eu disse lá no trás, estou dizendo todo o estudo, que o livro do Apocalipse resgata muito do Antigo Testamento, uma releitura do Antigo Testamento. Então, conforme Jeremias 31, verso 40,
A parte que for medida estará protegida para sempre, e etc. E é por isso que é proteção. Quando começar então a 7ª praga, a angústia do tempo do fim, nós já vimos, outras partes da cidade santa não terão a mesma proteção. Por isso o templo, conforme Daniel, ao Antigo Testamento 12, verso 7, a 7ª praga vai durar 42 meses, tá? Quase 4 anos. Quase 4 anos. É o mesmo que 1266 dias de Apocalipse 11, verso 3. Abre aspas, 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Apocalipse 12, 14. 3 dias e meio. Apocalipse 11, de 9 a 11. Ou 3 anos e meio. Você pode ver que 42 meses são 3 anos e meio. Tá certo? Um tempo Kairos. Kairos nós vimos na aula passada que é o tempo de Deus, é simbólico. É a metade de 7, a gente vai a Daniel 7, 25 e Daniel 12, verso 7, que significa o tempo limitado que Deus permite, tá? É o tempo limitado aí que Deus permite, e aí a gente entende que Deus é o dono do tempo, tá certo? Mesmo o Cronos, que é o cronológico, que é esse do nosso relógio, né? Acontece que o que está em jogo aqui é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que ultrapassa a nossa compreensão cronológica das coisas. Esse Deus que é dono do tempo protege as comunidades. Ele não permite que a angústia ultrapasse os limites. Por isso, metade, né? 3 anos e meio, metade de 7. Jesus diz que este tempo será abreviado em atenção ao povo das comunidades, Mateus 24, 22, tá certo? Então, nesses 2 primeiros versos, nós temos essa ideia de medir o tempo, ou seja, de proteção do tempo, de 3 anos e meio, né? Ou seja, metade de 7, é um tempo limitado, por isso que Deus coloca esse limite, para que a angústia não ultrapasse esse limite. Então, é uma proteção, é um cuidado de Deus em relação às comunidades do primeiro século. Nós vamos então aos versos 3 a 6. 3 a 6. Aqui nós temos as 2 testemunhas, quem são e o que fazem. As 2 testemunhas, quem são e o que fazem, né? João não diz quem são, para começar, tá? Elas aparecem na visão como figuras conhecidas, profetizam durante os 1266 dias, que dura a 7ª praga, lá os 3 anos e meio. Elas continuam firmes para dar testemunho, martírio, tá certo? Mártir é aquele que dá testemunho mesmo correndo risco de morte. Martírio vem de martúria, do grego, que é exatamente a palavra de Atos 1:8. Atos 1:8 é um texto muito usado em conferências missionárias, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Em Anápolis, Goiás, Brasil e no resto do mundo. Serão minhas testemunhas, é martúria do grego, vem de mártir, ou seja, vocês vão receber poder para dar testemunho do evangelho, mesmo correndo risco de morte, tá? Mesmo correndo risco de morte. Então, o poder do Espírito é para que possamos suportar como mártires pela causa do Evangelho, correndo risco até de morte. Profetizam, essas 2 testemunhas profetizam vestidas de saco, isto é, querem provocar arrependimento, conversão e mudança. No Antigo Testamento, de novo, Antigo Testamento, os profetas vestiam de pano de saco, aquela coisa toda, para mostrar o quê? Humildade, humilhação, né? Se humilhando, arrependidos, convertidos e partindo para a mudança. Essa é a ideia aqui também. Quem são essas 2 testemunhas? Quem será? Alguém tem um palpite? Os símbolos usados por João sugerem que elas são um espelho da comunidade ideal. Olha só. Letra A. São 2 oliveiras, ou seja, são como Zorobabel e Josué, do tempo do profeta Zacarias. Olha o Antigo Testamento. Zacarias 4, de 3 a 14, e Zacarias 3, 8. E letra B.
São 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Candelabro é um símbolo da comunidade. A gente tem lá em Apocalipse 1, verso 20. Letra C. São como Elias e Moisés, ou seja, como Elias, provocam seca e fazem descer fogo do céu. Como Moisés, transformam água em sangue e provocam pragas. Naquele tempo, todos achavam que Moisés e Elias deviam voltar antes do fim dos tempos, né? Para preparar o quê? A chegada do reino. E aí a gente tem Deuteronômio 18, 15 a 18, Mateus 17, 11, Atos 3, de 22 a 23 e Malaquias 3, 22 a 24. Todos os textos que fazem alusão a isso. E também tem a letra D, que apresenta as testemunhas que são seguidores e seguidoras de Jesus, pois é Jesus quem diz, elas são minhas testemunhas. Apocalipse 11, 13. Tá certo? Jesus dizia que deviam andar em missão de 2 em 2, como Lucas 10, 1. Então, uma alusão a esse texto de Jesus também. 4 possibilidades das testemunhas aí, né? Como as comunidades cristãs, da mesma forma como as comunidades cristãs, essas testemunhas são perseguidas pela besta. Aí a gente tem lá no capítulo 11, verso de número 7. Olha a besta surgindo aí, né, no Apocalipse. Então, do mesmo jeito que as comunidades cristãs são perseguidas, essas testemunhas também são pela besta. Como Jesus, são crucificadas, Apocalipse 11, 8, e ressuscitarão, Apocalipse 11, 11. E com ele subirão ao céu, Apocalipse 11, 12. Letra E. São testemunhas da verdade. No direito da legislação do Antigo Testamento, a verdade só se estabelece pelo testemunho de 2 pessoas. Então tem lá em João 8, 17, tem lá em Números 35, 30, Deuteronômio 17, 6 e 19, 15. E letra C. São uma alusão ao martírio de Pedro e Paulo em Roma no tempo de Nero. Olha só quantas possibilidades nós temos, ó. 6 aí, né? É difícil determinar o sentido exato, não dá para cravar. As imagens funcionam como um espelho, como possibilidades. Aquilo que se vê no espelho depende do rosto que olha no espelho. Então, dependendo de quem tenta realizar essa interpretação, de quem são as testemunhas, o espelho reflete o rosto de quem está olhando, depende, né? Ou seja, o símbolo deixa liberdade e provoca a criatividade do leitor, minha e sua. Então, quem são as 2 testemunhas? Temos ali pelo menos 6 possibilidades, todas elas com base interessantes, e eu arriscaria dizer talvez que essas 2 testemunhas significam e são as 6 possibilidades, né? Elas são, na verdade, um símbolo de cada uma dessas 6 possibilidades aí, tá? Mas aí, como eu disse, o espelho reflete o rosto de quem olha para ele, tá certo? Então, verso 3 ao verso 6. Vamos aos versos 7 a 9. Martírio, a morte das 2 testemunhas. Elas morrem aí, ó, tá vendo? Terminando o tempo do testemunho, as 2 testemunhas serão assassinadas pela besta que sobe do abismo, o Império Romano. Apocalipse 13, 1. A besta que sobe do abismo é o Império Romano, tá? Não é nenhum ser surreal, transcendente. É o Império Romano que é a besta que sobe do abismo, tá certo? Vamos tentar trazer isso à mente aí. A vitória da besta será tão grande que os cadáveres ficarão expostos em praça pública e nem sepultura terão. Olha a violência, o tamanho da violência do Império Romano, simbolizado nessa visão. Significa que as comunidades estarão numa situação de grande desalento, sem defesa nem proteção na opinião pública. Elas estão em muito perigo. Essa é a ideia da visão. Tudo isso acontecerá na grande cidade que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado. Tá? Outra figura importante. Grande cidade, Sodoma, Egito, lugar onde Jesus foi crucificado. São símbolos variados que convergem no mesmo sentido, indicam a ação organizada do Império, tanto de ontem como de hoje, contra o testemunho das comunidades. Então, o Império Romano avançando contra as comunidades cristãs. Nós temos um avanço contra os cristãos hoje também,
não tão violento, talvez aqui no Ocidente. Lá no Oriente, a violência é muito maior. Países islâmicos, por exemplo, nós vemos muitos cristãos sendo assassinados, e mortos em praça pública até. Vamos ao verso 10, que fala da alegria do império pela morte das testemunhas. Então, a besta que sobe do abismo, o império, se alegra com a morte das duas testemunhas. Então, a morte das testemunhas de Jesus será causa de alegria para os dominadores que controlam a opinião pública dos povos, certo? Eles fazem festa e dão presentes entre si, pois foi eliminado o testemunho que os incomodava. Então, aquelas testemunhas que incomodavam a besta, que era o império, essas testemunhas foram eliminadas, né? Herodes e Pilatos ficaram amigos quando juntos puderam condenar Jesus. Olha só, Lucas 23:12. Herodes e Pilatos ficaram amiguinhos, né? Quando eles puderam juntos aí condenar Jesus Cristo. Se a alegria é tão grande, é sinal de que as comunidades estavam incomodando bastante, né? Então, se estava incomodando e essa ameaça ao império é eliminada, essas testemunhas, então a grande alegria significa que elas estavam incomodando muito. Será que hoje nós, igreja, comunidade cristã espalhada pela face da terra, temos incomodado o inferno? A besta que sobe do abismo? Será que temos incomodado, não é? O meio onde estamos inseridos? Precisamos incomodar com os nossos valores, com os valores do reino de Deus. Se não estamos incomodando, algo de errado com certeza tem. Versos 11 e 12 é a vitória das comunidades sobre o império. Então aí vem o tempo da intervenção de Deus. Né? A intervenção de Deus acontece, um sopro de vida vindo de Deus. O Espírito Santo fará com que as testemunhas voltem à vida e subam ao céu. Olha as testemunhas aí. A ressurreição é a nova criação. O sopro de vida vindo de Deus fez Adão existir. Aqui é uma alusão também ao ruar. Ruar. Hebraico ruar, que é o sopro da vida, o sopro, o fôlego da vida. Não é? E fez também lá em Ezequiel que os ossos secos do povo voltassem a animar-se. Então, passa por Adão, criação da humanidade, ó, ruar, fôlego da vida, sopro de Deus. Depois, no Vale dos Ossos Secos de Ezequiel, sopro da vida de Deus. E agora, de novo, o sopro de Deus vindo, sopro da vida, vindo de Deus, para que as testemunhas voltem à vida e subam ao céu. Assim como Deus esteve do lado de Jesus crucificado, ressuscitando da morte, assim um sopro de vida vindo de Deus estará ao lado das comunidades perseguidas, fazendo-as voltar à vida. Tá? João descreve no fim, já, a repercussão do testemunho sobre a humanidade. Conversão a Deus. Qual é a repercussão do testemunho das comunidades? É que as pessoas se convertam a Deus. A humanidade reconhecerá seu erro e redescobrirá nelas a ação de Deus. Aqui se realiza, olha lá, Isaías 53, 4-12. A conversão dos que maltrataram o servo de Javé, de Jeová, anunciado por Isaías. Então, a conversão dos que maltrataram o servo de Javé é anunciada aqui no Apocalipse, recuperando Isaías. No verso 14, a gente tem um resumo final do segundo ai, que é a sexta praga. Tá? O segundo ai passou e chegou rapidamente o terceiro ai. Assim como o recenseamento e a visão da multidão sem conta faziam parte do sexto selo, da mesma maneira a visão do anjo poderoso com o livrinho aberto, a ordem de comer o livrinho, a missão de João, a medição do templo e a visão das duas testemunhas fazem parte da sexta trombeta. Olha o tanto de visão que nós já vimos aqui nessa sexta trombeta. E aí a gente vai para o verso 15, o toque do sétimo anjo anuncia a chegada do reino. Olha a benção. Quando o sétimo anjo toca, o fim chega. O projeto de Deus se realiza e o domínio do mundo passa efetivamente para Deus e para Jesus. É o que fortes vozes proclamam no céu. A letra do canto lembra os cantos das comunidades e ajuda a entender o significado e o alcance do que está acontecendo. Tá certo? Deixa eu colocar aqui na carga, porque pediu bateria. Boa! Versos 16 a 18, aclamação e ação de graças dos 24 anciãos. Tem uma música que é Não Tem Outro Bem Além de Ti, né? Que tem uma parte dela que diz assim: como os 24 anciãos em a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. É desse texto que saem os 24 anciãos, tá? Não anciões, anciãos, né? Do 16 ao 18. Estamos de volta ao cenário da primeira visão, então.
Retornamos ao trono de Deus na presença dos anjos e dos anciãos. Os 24 anciãos proclamam o nome de Deus, é e era. Agora Deus vem mais, Deus não vem mais, pois ele já veio e passou a reinar. Então ele é e era, não vem, ele já veio, passou a reinar. Realizou-se o Salmo 2, versos 1 a 5. Olha o Antigo Testamento se realizando aqui. Salmo 2, versos 1 a 5. Tá? Chegou o dia de Yahvé, o dia de Jeová. Os anciãos fazem a solene aclamação litúrgica de Apocalipse 11, 18. É o anúncio da chegada da sétima praga que vai destruir de vez progressivamente o mal que existe no mundo. É má notícia aos que promovem o mal, mas é boa notícia para o povo de Deus. Todos eles vão receber a sua recompensa. As comunidades perseguidas pelo império finalmente serão libertadas. E aí chega o verso 19. O fim do começo, o começo do fim. O fim do começo, o começo do fim. 11:19. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Este verso é ao mesmo tempo o fim da primeira parte do Apocalipse e o começo da segunda parte. Lembra a conclusão da aliança no Sinai. Olha o Antigo Testamento de novo presente no Apocalipse, que era ao mesmo tempo ponto de chegada após a libertação do Egito e ponto de partida para mais 40 anos de peregrinação no deserto. Tá certo? Então é o fim do começo e o começo do fim. Era o ponto final do ônibus, mas não era o ponto final da viagem. Tá? Continuaria. O assunto que segue no capítulo 12, próximas aulas, traz a visão da mulher e do dragão, enquanto a visão do guerreiro, com a espada na boca, que desce do céu e enche tudo de morte, se encontra mais adiante no capítulo 19. Então vai dar olha tanto de capítulo para chegar nessa outra visão. Os capítulos 12 a 22 são, de fato, a continuação da descrição da sétima praga. Então continua a descrição da sétima praga do capítulo 12 ao capítulo 22. E aí eu quero voltar aqui para a gente entender onde estamos. Ó. Vamos entender aqui? Encerramos hoje o terceiro bloco. Passaremos aos capítulos 12 a 20, onde fala do julgamento do mal, e depois 21 a 22, o triunfo final. Por fim, estudaremos as cartas. Eu espero que a gente esteja compreendendo a dinâmica do Apocalipse, todo este resgate em relação ao Antigo Testamento, resgate fundamental. E o que é interessante é que as pessoas muitas vezes leem o Apocalipse, ou leram a vida toda o Apocalipse, e nunca perceberam a quantidade de alusões, de referências, de resgates que o texto de João, que escreve o Apocalipse, traz lá do Antigo Testamento. Diversos textos, já falei diversos textos, profetas, salmos, Pentateuco, tudo já aparece aqui no Apocalipse e vai continuar aparecendo. Então é um resgate, uma alusão atrás da outra em relação ao Antigo Testamento, o que dá legitimidade, credibilidade ao texto do Apocalipse e também desmistifica, não fica essa coisa muito mística, né? Temos que desmistificar o texto. Então tem gente que lê o Apocalipse como se fosse um livro, como se fosse jogando carta de tarô para ver o futuro, sabe? Aquele povo que lê futuro, né? Que não é de Deus. Tem crente que é assim, que abre o Apocalipse como se fosse jogando uma carta de tarô, jogando búzios para ver o que vai acontecer. Ah, não, agora é isso, agora é aquilo. Temos que desmistificar o Apocalipse e compreendê-lo. É como estamos fazendo aqui passo a passo. Eu espero que você esteja compreendendo o Apocalipse de uma maneira mais coerente. Coesa e coerente. Tem coesão e coerência, tá? 10ª aula, então. Na próxima semana, passaremos aí a nossa 11ª aula. Espero que você esteja aprendendo. Qualquer dúvida, me chama no privado, vamos conversar sobre. Perdeu alguma aula anterior? Vai no meu canal do YouTube e encontre lá as aulas anteriores, tá? Vamos entender o Apocalipse e viver melhor com esse livro, que é uma bênção de Deus. Deus te abençoe, um ótimo domingo na presença do Senhor e bons estudos. Até o próximo vídeo.